paz do Senhor Jesus, mais um dia nós estamos aqui para falarmos sobre o assunto da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos na Avenida Copacabana, número 58, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 70, Alphaville. Pentecostais nós somos, né, Ale? Tudo bem? Pentecostal. Pai do Senhor, irmãos, e o nosso pastor é o pastor Anderson Cavalcante, né, o pastor dessa igreja. Sim. E sua esposa Solange, né? Exatamente. E o seu filho Vitor e o Lucas, essa exato. família abençoada que está conosco. E todos vocês, estamos tratando de assunto sobre família, Família, né? o trimestre, Legal. nosso trimestre agora, estamos tratando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E o assunto de hoje, qual que é, Alê? Olha, é a lição de número 8, né? E esse tema é um tema muito propício para os nossos dias de hoje, muito atualizado. A importância da paternidade na vida dos filhos. Você é pai, né, Alê? Olha como isso é importante. Eu sou filho e sou pai. E é pai também. Você tem quantos filhos, Alê? Eu tenho dois. 2 filhos. 2 filhos. Seus pais ainda vivem? Não. Na verdade, eu não conheci meu pai. Né? Eu não conheci meu pai. Interessante. Minha mãe foi meu pai e minha mãe. Guerreira, criou 7 filhos, né? Olha que legal, e a gente vai falar sobre isso, né? O assunto vai falar sobre Vai falar isso. sobre isso daí. Né? Muito importante. Na nossa geração hoje, pelo fato de a gente estar vivendo uma mudança constante no formato familiar, eu acho que é muito interessante a gente trazer qual é o padrão bíblico no que diz respeito ao formato da família cristã, né? É claro que para quem é cristão isso vale. Nós estamos falando para pessoas que têm a Bíblia como seu manual de vida e de ensino aí para os seus filhos, enfim. Então, para o cristão, a Bíblia sempre vai ser atual, sempre vai ser o nosso guia. E a Bíblia ela tem umas diretrizes de como nós criarmos os filhos, como ser filhos também, né? E a partir, então, de Efésios capítulo 6, verso 4, que o nosso comentarista propôs para a gente, é um tema... já vou começar, então, com esse texto, que às vezes é um pouco até polêmico, né? Como é que a gente trata isso? O texto áureo ele vai dizer que vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aí ali vem a pergunta, né? Como que é esse não provocar a ira nos filhos, né? Como que é esse tratar que a gente... Porque filho é complexo, né? E como é que a gente entende esse texto, então? Então, quando você fala sobre o nosso modelo de família, né, nós temos o modelo judaico-cristão, que é a família composta do marido, da esposa e de filhos, né? Esse é o nosso modelo. Então, o modelo nosso de família é esse. É o homem, a mulher e os seus frutos, né? Que é os seus filhos. E esse texto, quando Paulo está falando à igreja de Efésios, né? É interessante, né? Nós lemos antes desse versículo, né? Vamos ver, porque esse tema de relacionamento entre pais e filhos, ele é tão importante para a família, mas também para a igreja e para a sociedade num todo, né? Exatamente. Isso agrega tudo, né? Então, lá em Efésios, no capítulo 6, né? Isso. Qual que é o verso ali? E aqui você lê o verso de número 4, mas aqui, ó, no verso de número 4, vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na admoestação, na disciplina do Senhor. Aí, um versículos antes, que eu gosto muito, né? Ele fala assim, vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, né? Então, já diz aqui que nós, filhos, temos que obedecer o nosso pai, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, né, com promessa.
você não vai ver mais outro versículo desse na Bíblia, ou um mandamento com promessa, a não ser esse, de você honrar o teu pai e a tua mãe. E quando a Bíblia fala de honrar, Nete, é você ver sempre o teu pai na sua frente, melhor do que você. Porque assim, às vezes a minha mãe, ela não tem faculdade. Um exemplo, eu fiz faculdade. Só que não é porque eu fiz faculdade, que eu tenho mais conhecimento do que ela, eu vou me colocar assim na frente dela, vou me sentir melhor do que ela, vou menosprezar o meu pai e a minha mãe porque ele não teve um estudo lá atrás. Não, a Bíblia diz para você honrar. E quando você honra o teu pai e tua mãe, vem seguido de algumas promessas, né? Olha que interessante, para que te vá bem, você vai bem na sua vida, né? E sejas longa vida sobre a terra. Você vai ter uma vida longa sobre a terra. Tudo que você fizer vai estar bem, é uma promessa, e você vai ter uma vida longa. Mas aí, entra no versículo 4 que você falou. Mas vós, pais, não provoqueis a ira dos nossos filhos, né? Então, nós, pais também, não podemos provocar a ira dos nossos filhos. Na questão de, muitas das vezes, o pai, nós vamos entrar nesse ponto de autoritarismo, e nós temos que saber que o diálogo é o caminho para todas as coisas antes, né? Eu não posso, eu já falei até para o meu filho Gustavo, ele tem 8 anos, forçar ele a alguma coisa, mas é ensiná-lo ele ao caminho correto, ao caminho certo. Explicar, né, o propósito, o motivo. Explicar o propósito, o motivo, sabe? Qual o valor do reino, qual o significado de você estar servindo a Deus, né? Você educar o seu filho, ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. E hoje muitas pessoas, né? Eu ouvi até uma frase hoje que na escola um pai perguntou para o professor, né? O que eu posso fazer para ajudar o senhor na educação do meu filho, né? Mas aí o professor falou, não, essa pergunta eu que tenho que fazer para o senhor. É o contrário. O que a escola pode fazer para te ajudar na educação do seu filho? Educação em casa. Porque, né? Você passa a maior parte do tempo com o seu filho. Ele fica na escola 2 horas, 3 horas. Seria o ideal. Né? Exatamente, seria o ideal. Então, é você que educa o seu filho. E a escola, ela complementa essa educação, né? Exatamente. Olha que interessante, a escola, né? ela traz aquilo que na família você tem deficiência, né? Que seria a escolarização, né? Isso. Que a educação, no caso, para a sociedade em si. Né? Nós educamos em casa para ser pessoas com caráter, né? Para ser pessoas honestas, ou seja, nós instruímos dentro dos princípios do reino. A escola vai trazer uma visão de sociedade, né, para essas crianças, para ler, escrever a história da humanidade, Isso. enfim. Complementar. Né? Mas os princípios educacionais é nosso dever. Né? E o nosso texto, Alessandro, ele está baseado lá em 1 Samuel, e a gente vai falar de 2 figuras que foram muito importantes em Israel. A gente sempre pega Israel como base porque é tudo que Deus quis ensinar para nós, resto da humanidade, vamos dizer assim, ele parte primeiro de Israel. E o texto base está em 1 Samuel 2, 12, 17, capítulo 2, verso 12 ao 17, capítulo 22, verso 8, do 1 ao 3. E depois vai estar lá em 1 Samuel, capítulo 8. O primeiro vai falar sobre a história de Eli, aí se você quiser desenvolver, fica à vontade. E o segundo vamos falar também da história de Samuel, do profeta Samuel e do sacerdote Eli, 2 figuras muito importantes, 2 figuras de muito respeito, né, representativas em Israel, porque eram sacerdotes, o sacerdote falava com Deus, levava o pecado do povo para Deus, e o profeta trazia a palavra de Deus para o povo. Mas a história que conta nesse livro de 1 Samuel vai dizer que eles não tiveram sucesso na educação dos seus filhos. Aí a gente percebe por que eles não tiveram sucesso, qual foi o erro que eles cometeram para que a história dos filhos deles desenvolvesse de uma forma totalmente contrária
ao que as Escrituras, ao que Moisés ensinou, ou que a lei dizia para fazer. Por que, por exemplo, que os filhos de Eli foram maus, né? E acabaram, tiveram um fim trágico? E por que os filhos de Samuel também tiveram um fim que não foi legal? O que será ele, a lei que houve aí no meio do caminho? Essa história, ela, quando eu li, né, dei uma estudada nela, e me chamou muito a atenção na questão que, você já frisou bem, ele era o sacerdote naquela época, ele era o juiz naquela época, então ele julgava aquela nação. E aqui no capítulo 4 de 1 Samuel, no versículo 18, diz assim, ó: quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás junto à porta e quebrou-se-lhe o pescoço. E morreu, porquanto era um homem velho e pesado. Ele tinha julgado a Israel 40 anos. 40 anos é bastante tempo, né? 40 anos, Nete. E eu fiquei assim, irmãos, raciocinando, pensando nesse tempo todo que ele exerceu esse sacerdócio, esse juízo diante desse povo. E esse homem, ele recebia muita causa, né, para resolver, muita bucha, muito problema, né? Muita coisa acontecia. Muito sacrifício para oferecer em prol de vários pecados. Muito sacrifício para oferecer, né? Esse homem, ele julgava o povo, sabe? De uma maneira que o povo o respeitava, como você bem disse, quando Samuel, já menino, né? Ele até mesmo atrás, voltando um pouco atrás, no capítulo 1, que Ana, quando ela começa a chorar e clamar a Deus por um filho, né? E ele fala que ela está embriagada e tal, depois ele fala para ela assim, não vai, conforme foi a tua petição, Deus o fará. E assim aconteceu. Então ele era um profeta, ele, sabe, homem de Deus, né? E ficou todo esse tempo julgando o povo, e eu fiquei observando a vida, né, desse homem, que ele, vamos dizer assim, ele doou a vida dele ao serviço do reino, né? Ao serviço do reino. Ele julgou, ele profetizou, que nem você mesmo frisou, o sacerdote, ele pegava o sacrifício do povo e oferecia a Deus. O profeta, ele recebe a mensagem de Deus, ele transmite ao povo. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande, né? E não foi assim um dia, 2 dias, mas foi 40 anos, né? Muito foi tempo, 40 né? anos. E aí, Nete, já esse primeiro problema, né, que nós podemos citar aqui, irmãos, que Eli fracassou como um pai, eu digo aqui que foi a ausência da presença dele com os seus filhos, com a tua família. Pode ser que ele se dedicou mais, no caso, ao serviço do tabernáculo ou do templo e deixou a família em segundo plano, vamos dizer assim. Olha, talvez, seria também o fato, deixa eu provocar um pouquinho, o fato de, talvez ele ter uma retórica, ele ter um ensino, uma fala, mas talvez a prática dele no lar seria um pouco diferente. Se a gente for trazer hoje para as famílias de hoje, vamos dizer assim, a gente não tem mais a gente não tem mais sacerdote. Então, hoje em dia, a figura do pastor, ela traz muito isso para a gente. Ela lembra muito a figura de um sacerdote do Antigo Testamento. Claro que a gente sabe que sacerdotes somos todos nós, né? Nós que oferecemos nosso sacrifício, nosso vivo, como Paulo fala, né? Sacrifício vivo diante de Deus. Mas o pastor, hoje, ele está como um guia, um direcionador, aquele que traz a palavra, né? É uma responsabilidade. E talvez seria o fato de, hoje, talvez alguns líderes fracassarem na educação de seus filhos pelo fato da retórica, da fala ser uma, mas quando chega em casa, talvez a prática, o exemplo seria outra coisa, seria... talvez eu falo, olha, não mente, mas quando eu chego em casa eu minto para alguém, eu estou no telefone ou algum negócio que eu tenha,
e eu falo, não, eu vou cumprir esse contrato, mas lá em casa eu falo, não vou cumprir esse contrato, meu filho está vendo isso. Ah, eu vou pagar, e eu acabo não pagando, né? Meu filho está vendo isso. Será que talvez as nossas atitudes, ela está sendo contrária ao que a gente fala, ao que a gente ensina? Então, quando o profeta Eli, nós vemos pelo tempo que ele julgou a nação, que ele teve um exercício, um trabalho, e nós pontuamos aqui um primeiro ponto como uma ausência, às vezes na família, eu digo assim, Nete, qual é o maior ministério que eu tenho hoje? Primeiro, Deus. Segundo, a minha família. Minha família. Sua família, Minha correto. família. Quando eu exerço, hoje, pela misericórdia do Senhor, eu sou presbítero na igreja. Mas na minha casa, eu sou, primeiramente, marido, eu sou pai, entendeu? E eu não posso, às vezes, exercer, olha, eu sou presbítero lá, essa mesma autoridade aqui, com os meus filhos lá, se eu não for o pai, se eu não for o marido, que nem você falou. Às vezes eu falo alguma coisa e, às vezes, sabe? Porque, às vezes, a pessoa, no jeito de Eli, né? Ele... coisas simples e básicas, irmãos. É assim, chegou um bilhete do seu filho da escola. E a escola reclamando que ele está com mau comportamento. O que o pai faz? Ele lê, e ele de ir na escola, procurar saber o que aconteceu, conversar com o filho, ele reclama da escola. E reclama para o filho, né? Reclama para o filho da escola, reclama do professor, reclama daquela escola que não sei o quê. Mas não corrige o filho. Mas não corrigiu o filho. Mas não foi lá ver, não foi lá procurar saber o que está acontecendo, por que ele está com mau comportamento, por que caiu a nota dele. Você entendeu? E, às vezes, ele culpa a escola. Muitos pais culpam a escola porque a escola mandou. Eu nunca vi, Nete, esse tempo que estamos vivendo, irmãos, de nós chegarmos a ponto de ver professores apanhando do aluno. E tem casos que a gente olha na mídia que são pais xingados. Por quê? Porque o pai, ele deixa de fazer o papel dele dentro de casa, ele não o corrige, ele não o orienta, e aí, quando esse jovem, esse adolescente, ele encontra com um adulto na escola, e esse adulto é o professor, e é o primeiro a falar para ele que não pode, que não faz, ele ameaça. Ele faz ao contrário do ele faz ao contrário. Deveria ser feito. Deveria ser feito. Nesse mesmo assunto, Ale, tem casos que diz, que eu acho que é o próximo assunto também que a gente vai entrar, da paternidade presente, porém ausente. Que tem dois casos de ausente, né? O ausente porque não tem pai mesmo, ou o pai faleceu, ou o pai, no caso, foi embora. E tem o pai presente, porém ausente, que é aquele pai que está em casa, mas ele não dá devida atenção para o filho, né? Que é o pai presente, porém está ausente. E alguns estudos hoje em dia, eu estava até vendo isso hoje, comprova que o pai mesmo presente, mas ele não dá atenção que o filho deveria ter, que seria aquele afeto, né? Até mesmo sentar o filho no colo, essas coisas, dependendo da idade, a criança é considerada criança até os 12 anos, né? Que isso acarreta em comportamentos fora da família, em comportamentos agressivos, aí seria o caso de mau comportamento na escola, que às vezes, pelo fato de não haver esse aconchego no lar, em casa, o filho vai desenvolver algum tipo de comportamento fora, e a família não está atenta a isso, culpa o outro, que na verdade o problema está dentro de casa, né? Isso acontece muito. E pegando esse texto que nós estamos como base, que é o texto de Eli, né? Imaginamos aqui que ele ficou 40 anos no exercício, e muito atarefado, e deixou, né, de dar a devida atenção para a sua própria família. E como o nosso pastor comentou aqui esses dias, e eu friso de novo, Deus em primeiro lugar, nossa família, irmãos, vem em segundo lugar. É mais importante do que a igreja. Ela é mais importante do que o nosso trabalho. Nosso ajuntamento. Nete, é assim, ó.
Você está no seu trabalho, eu estou no meu trabalho, o telefone tocou, é o teu filho, é o teu esposo, é a tua filha. O que está acontecendo? Pai, estou precisando disso, aconteceu isso. Para tudo e dê a devida atenção ao teu filho, a devida atenção à tua filha, à tua esposa, à tua família. Tem que ser importante. Para e raciocina, muitas pessoas hoje se atarefam demais dentro da igreja, fazem muito Faz muita coisa dentro da igreja também. dentro da igreja, entendeu? E deixa a desejar dentro do seu próprio lar. Hoje o formato também no caso o que vem mais importante, o que é mais importante, né? A gente coloca sempre Deus, né? A família, como você falou, o trabalho e depois a igreja, né? Porque também tem irmãos que não vêm no culto domingo, porque trabalha, né? É importante o trabalho. Aí a gente pensa assim, poxa, mas a igreja está em último lugar. Aí que vem o conceito de igreja, né? Que eu sempre fiz nesse assunto, reino e igreja. Porque às vezes nós confundimos reino com ajuntamento, com o trabalho que a gente faz aqui. Né? É muito importante esse trabalho. Muito importante. É um trabalho que ele tem, eu diria que ele tem talvez um resultado pessoal muito grande, transformação, né? No caso da autoestima da pessoa, ele cresce, ele procura estudar para desenvolver, para servir melhor os irmãos. Consequentemente, ele está servindo o reino. Mas a igreja em si, ela está no reino, mas ela está em qualquer lugar de sociedade. Ela não serve o reino, não serve a Deus só aqui no templo, né? Onde que ela está? No trabalho, ela está servindo o reino, na escola está servindo o reino, ela está no mercado, qualquer lugar que ela estiver, ela é ali parte da igreja de Cristo, porque eu sozinha também não sou igreja, né? Eu sozinha também não sou corpo de Cristo. Então, eu estou ali fazendo o meu papel de igreja, né? De alguém que está servindo o reino. Então, quando eu chego aqui para servir o ajuntamento, que aqui é muito importante, porque a gente, no ajuntamento, nós pegamos, nós somos edificados, né, como Paulo fala, que você tem testemunho para contar, tem um irmão que é mais, ele tem mais energia que o outro, né, um canta quietinho, o outro canta já pulando, dançando, isso vai passando, isso é muito importante, né, isso faz a gente crescer. Mas o nosso papel como igreja, ele está em todo lugar. Então, às vezes, a gente não consegue entender que o fato de eu não estou colocando a igreja em último lugar, mas é que eu estou estipulando o que é prioritário na minha vida e na vida da minha família. E, com isso, eu estou servindo a Deus melhor. Né? E o ajuntamento, com certeza, ele talvez seria a conclusão de tudo isso, né? Depois de tudo, eu trago tudo aqui, vou adorar a Deus em conjunto com os irmãos. E olha que interessante, nós discorrendo a história, no capítulo 2 de 1 Samuel, e no versículo 22, diz assim, ó, e Eli era muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Ele ouvia, as pessoas falavam, olha, seu filho está fazendo isso, seu filho está fazendo aquilo. A todo Israel, como se deitavam com as mulheres que se ministravam à porta da tenda da revelação. E disse-lhes, por que fazes tais coisas? Ele falou para o filho dele, né? Falando para os filhos dele, Hofni e Finéias, eram os filhos dele, que eram também sacerdotes, porque eles vinham da linhagem. O pai sacerdote, criado dentro da igreja, formado da igreja, né? Filho de crente, o pai crente. Só que os filhos, a Bíblia diz como filhos de Belial. Algumas traduções vai falar assim, filhos do demônio. Ou inúteis, né? Inúteis. Como que pode? Criado dentro da igreja, formado dentro da igreja, o pai sacerdote, o pai ministro, o pai juiz. Filho de Belial. E aí ele fala assim, e disse-lhe, por que fazes tais coisas? Ele falando para eles, pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a sua fama, o que eu ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Além deles transgredir, eles faziam o povo a transgredir. Porque o líder, o pai, ele é o espelho para o seu filho, para a sua família. E se ele erra, e se ele falha, ele está
mostrando para o filho aquela imagem negativa, aquela imagem falha. E aquele filho, querendo ou não, ele pode seguir aquela falha. A responsabilidade dessa educação é dos pais, né? Não tem por onde correr. Se o pai falha na educação dos filhos, consequentemente, esse filho vai ter problema, né? Pode ser que ele até se corrige mais para frente. Até tem um exemplo de até na Bíblia, mesmo alguns exemplos de algumas pessoas que se corrigiram mais para frente. Mas é muito trabalhoso. É muito Né? trabalhoso. É trabalhoso. É melhor fazer a nossa missão, né? Cumprir o nosso papel quando a criança está crescendo, diz que a idade de 3 até 5 anos. A gente vai falar sobre isso, né? Que a idade que o filho ele tem maior propensão a absorver tudo que os pais ensinam. Né? E se a gente negligencia isso, o resultado... Não podemos ser omissos. Pais, nós não podemos ser omissos. Não dá para terceirizar, gente. Não porque tem vocês como. sabiam que, Nete, vai muitas pessoas para o inferno porque fez. Fez o quê? Ele roubou, matou, fumou, bebeu. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que a Bíblia diz que não vão para o céu porque não fez. Porque foi omitido. Poderia ter Pecado feito, de né? omissão. Pecado de omissão. Quando você vê a pessoa no erro, fazendo o erro, e você não o corrige, você não fala nada, você finge que não está acontecendo nada. Pecado de omissão. Hoje, infelizmente, muitos pais veem os seus filhos fazendo as coisas erradas, mas eles não combatem, eles não querem conflito, não falam nada. Não quer ter trabalho, né? Porque dá trabalho. Não quer ter trabalho, a palavra correta. É educar, dá trabalho. Sabe, né? não quer ter conflito, não, deixa. Ou delega, né? Olha, deixa que a babá cuida. Deixa o professor falar. Deixa a avó cuidar, né? Deixa que a avó educa. Né? Não podemos ser omissos. Olha, você sabe que na nossa legislação também, o fato de alguém se omitir de algo que ele pode fazer, pode se acarretar em crime. Ela pode se responder criminalmente por não ela sabia, ser omissa. Né? Crime de omissão. De omissão. Agora você vê. Por isso que é importante conhecer a lei de Deus, né? Que o fato de eu me omitir também em algo tão importante que Deus me deu, pai e mãe, assim, é imensurável esse fato, essa responsabilidade. É um presente, mas também é uma responsabilidade que Deus dá pra gente. É imensurável isso, a importância que isso tem. E muitos, eu vou falar muitos de nós, né? Porque enquanto nós falamos, nós nos corrigimos, né? Às vezes nós deixamos por preguiça, preguiça mesmo, por cansaço talvez, né? Trabalho o dia inteiro, chega em casa, você quer só descansar, e a gente não quer ter um pouquinho mais de trabalho de fazer o nosso dever de casa, né? Com os nossos filhos. Eu não digo, às vezes a pessoa acha assim, não, eu vou bater no meu filho, eu vou espancar ele. Não, nada disso. Que é, no caso, a paternidade autoritária, né? Não é dessa forma. Não é dessa forma que nós educamos, batendo e espancando. Não, isso não resolve. Não resolve. O nosso comentarista fala que, nesse caso, os pais autoritários tratam os filhos como se fossem elementos neutros, ou seja, os filhos não têm sentimento, não têm memória, os filhos guardam isso na memória, ou pessoas sem vontade, ou seja, que não sente nada. Tipo, você manda fazer de um jeito, tem que fazer daquilo, ele não pensa, não raciocina. E, na verdade, é totalmente o contrário. É criança, mas tem vontade, né? Tem vontade. Tem sentimento. É que nem tem uma história que o pai levou ele para comer cachorro-quente, e aí, na hora de ele for pegar o cachorro-quente, o pai mandou partir no meio. E ele, não, pai, eu quero inteiro. Não, vai partir no meio. Aí parte no meio. Ele começou a chorar. Porque o cachorro-quente não é dele, Nete? É dele. Ele queria o cachorro-quente inteiro. Entendeu? Parte no meio. Não queria dividir. Não queria, é o cachorro-quente dele. Temos que respeitar isso. Né? Temos que respeitar. E quando a gente fala de autoridade, a autoridade, ela não vem se dando porque eu sou bravo, olha meu cinturão, né, você me respeita. Não é dessa forma que você mostra autoridade. Você estando ou não estando, ele vai te respeitar. Exatamente. Pela sua autoridade. Né? Então, não adianta, às vezes, ele me obedece, porque senão eu sento o reio nele. Se ele não me obedecer, só que na tua frente ele pode te obedecer. Mas por trás, quem disse que ele te obedece? Exatamente, essa é a diferença. Quem disse que ele faz o que você fala?
A diferença de autoridade e autoritarismo, né? Entendeu? Exatamente. Então não adianta nada você ser autoritário a ponto de você... Tá bom, seu filho na sua frente, ele é um santinho. Mas depois, e aí? Ou ele te ama, ou ele tem medo de você. Ou ele que tem é medo. um problema sério, né? É, Filho problema. ter medo de pai é um caso sério, porque caso o filho precise da ajuda do pai, ele não vai procurar esse pai se ele tem medo. Né? Qualquer coisa o pai está ali dando uma ordem, um castigo, né? Nunca escuta. É muito importante ouvir, né? Então, Sentar pra você ouvir vê os assim, filhos, às né? vezes, eu chego com tantas coisas na minha cabeça, às vezes o dia não foi legal, sabe? Cliente reclamando, às vezes deu um problema na máquina, não consegui produzir o que era para produzir, e você chega com a cabeça quente em casa, e aí eu vejo meu filho, vejo minha esposa, e o meu filho é um pouquinho tagarela, sabe? Ele fala, sabe? Mas nenhum momento eu falo para ele calar a boca, eu não quero ouvir naquele momento. Sempre eu falo, tá bom, filho, Vamos daqui a conversar. pouco, espera um pouquinho, o pai vai tomar banho. E ele falando, e eu preparando ali, às vezes, a janta, e estou jantando, e ele falando, e eu dando Quer ouvido contar, para né? ele. Tem que ouvir. Né? Meu A gente filho tem já é que o ouvir. contrário. Meu filho falou assim: aconteceu coisa na escola? Não, tá. Aí eu vou dormir. Aí vamos colocar ele para dormir. Todo dia tem que colocar para dormir, né? Isso é muito importante também. É que na hora que você vai colocar o filho para dormir, tem que orar com ele, ler a Bíblia. Aí ele começa a falar: aconteceu isso, mas é hora de dormir. Eu perguntei antes, né? Aí ele quer falar, né? Tudo que aconteceu. E a gente tem que ter paciência para ouvir, né? Para entender esses meninos, né, Ale? Esses filhos de Eli, eles chegou a um ponto, né, de que as pessoas iam sacrificar, eles como eram sacerdote, eles pegavam com garfo, a Bíblia diz bem claro, a melhor parte, né, do sacrifício, enfiava o garfo na panela e pegava a melhor parte daquele animal para eles. E o povo falava assim, não, mas na lei está dizendo aqui que essa parte aqui é de Deus, né? Tem que queimar e tal, subir o incenso para Deus, a parte da gordura. E eles não queriam saber, eles não respeitavam mais. Se não dá por bem, vai me dar por mal, né? É bem isso que eles falavam, né? Não respeitavam mais as doutrinas de Deus, não respeitavam mais a lei do Senhor. Eles começou a fazer que a Bíblia foi bem clara aqui, dizer que todo o povo de Israel, não era um ou dois, mas todo o povo de Israel começou a ver aquilo e foram falar, alguns falar para o pai do Causou filho. incômodo, né? Incomodou o povo, né? Incomodou, e o pai não tomou uma atitude, sabe? Não tomou uma providência. Um caso muito sério. É que nem você falou, eu não quero problema, eu não quero confusão, deixa ele, deixa ela. Não quero ter trabalho. Você acha que tem filho hoje que grita com o pai? Claro que tem. É o que mais se vê, né? Tem? Tem filho que bate no pai? Tem? Por que será, né? Que chegou a esse ponto. Eu me lembro de um testemunho. A mãe chegou no aniversário, o menininho tinha o quê? Uns 5 anos, 6 anos. E aí partiu o bolo, cantou parabéns. Na hora de dar o bolo para ele pediu para a mãe que colocasse 5 copos de guaraná em volta da mesa lá que eles estavam lá do bolo. Ela falou, não, filho, toma um, depois a mãe pega o outro, te dá. Depois... Ele, não, eu quero 5. Se a senhora não colocar os 5 aqui, eu vou dar um tapa nesse bolo e vou derrubar tudo no chão. Um menininho pequeno, 6 anos, 7 anos. Aí o que a mãe fez? Pegou os 5 copos, encheu de refrigerante, colocou como ele pediu, como ele quis, em volta da mesa lá, para ele não derrubar o bolo. Como que você pode deixar uma criança te dominar? Determinar o que você tem que falar, o que você tem que fazer dentro da sua casa, pai. Pai, não seja omisso. A autoridade do lar é pai e mãe, né? Cadê sua autoridade? Cadê? Você vê que tem crianças que fazem um escândalo. Não sei se eu estou falando besteira aqui. Dentro de mercado, dentro de loja, porque quer um objeto, quer um brinquedo, e a mãe fala que não tem condição para comprar. E ele faz um escândalo, ela faz um escândalo, faz a mãe passar vergonha, faz o pai passar... Como que você pode deixar uma criança
fazer essas coisas. Olha, talvez nesse caso seria o fato de esse pai e essa mãe ela não aprendeu, talvez ela não teve uma autoridade no lar, e aí, como ela não teve uma autoridade no lar Ela não tem um efetiva, pulso firme, ela né? não tem também, ela Tem não esse sabe lado como também, que né? né? Porque a gente está vendo numa geração também que a gente vem, geração passada, que as leis foi mudando. Por exemplo, pela lei você não pode bater no seu filho, né? Se alguém te denunciar de que você está dando palmada no seu filho, nossos pais usavam muito vara, né? Vara e chinelo, né? Há quem diga que o chinelo da mãe não erra, faz curva, né? É certeiro, né? É certeiro. Então, a gente começou esse tipo de ensino na mídia e muitos pais ficaram mesmo com medo disso, né? E talvez foi se afrouxando o ensino, que foi o caso de Eli, né? Boa palavra, né? E aí, afrouxou. não Né? teve mais afrouxou a sua educação, né? Afrouxou como pai. Permitiu-se muita coisa. Permitiu-se muita coisa. E aí talvez seja o problema de alguns pais de hoje, de não sabe até onde vai a sua autoridade, até quando que eles podem ser rígidos ou não. Porque tem pai, eu conheci mães já que elas corrigem o filho, tem uma amiga assim, e depois ela fica com remorso. Que ela corrige o filho e depois ela pede desculpa por ter corrigido a criança. Eu falo, não, você precisa ser firme, porque senão ela não vai acreditar na sua correção, né? Ela não vai te respeitar. Né? E aí a gente acaba tendo hoje, talvez, a permissividade, que é o próximo tópico ali, na educação dos filhos, pelo fato dos pais não saberem como educar, ou abrir mão mesmo, né? Pelo fato de não quer ter trabalho, então se permite muita coisa, que foi o caso de Eli e de Eli nesse caso, né? Que de Samuel, na verdade, foi a ausência, né? Aí o sábio Salomão adverte: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Quando o pai e a mãe não se importam com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que querem, o fim pode ser calamitoso. Foi o que o Salomão quis dizer aqui pra gente. Porque você tem que cortar pela raiz, né? Você não pode deixar crescer, porque senão você não consegue mais controlar. Depois de certa idade, né? Fica difícil. Então, fica difícil. Então, pais que são ausentes, pais que às vezes não ouvem o seu filho, que estão preocupados muito no seu trabalho, em ganhar dinheiro, na sua profissão, na sua empresa, né? E não ouve o seu filho, não sabe a necessidade do seu filho. E o filho, muitas das vezes, sente também essa ausência, sente essa omissão, e muitas das vezes ele toma o papel do pai, né? O pai de falar mais alto, conversar, é ele que toma esse papel. O papel inverte dentro de casa. E às vezes acarreta até a esposa, deixa tudo nas costas da esposa. É a esposa que tem que ir na reunião, ela que tem que levar o filho no médico, ela que tem que falar com o menino porque o menino não está bem na escola, ela que tem que fazer. E a mulher se acarreta, se sobrecarrega, né? E às vezes tem mulher que já está enfadada, já não está aguentando mais, porque o marido, de tomar a posição e o papel dele, ele não faz. E deixa a mulher fazer tudo, né? E ele ainda também dá trabalho, né, para a mulher, né? Né? Tem marido que dá trabalho para a mulher. Essa geração está complicada, né, Aline? Essa geração está complicada. Mas o bom é que a gente sempre tem uma direção. Assim, ninguém está solto, o cristão não está solto, não. Ele sempre tem uma direção. E a nossa diretriz, como sempre eu volto no início, é sempre a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que, de acordo com a orientação que Deus deu lá na Torá, nos primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, em relação aos filhos, através de Moisés, é que tem que ser corrigido os filhos. Se for preciso, isso aqui pode talvez até criar alguma polêmica no futuro, mas tem que usar vara se for preciso. Talvez a gente tem que saber como usar isso, não pode ser exagerado, né?
Fala, poxa, mas eu não estou conseguindo fazer, meu filho está... Hoje em dia as crianças, ela está muito agitada, né, Ale? E, tipo, eu não estou dando conta. Bom, gente, então, quando foge... Isso é o que eu faço lá em casa. Quando foge do meu controle, eu vou pedir direção de Deus. Não tem... Ou irmã, me ajuda em oração. Hoje a gente tem círculo de oração, a gente tem pessoas preparadas dentro da igreja, profissionais também, na área da educação, na área da psicologia, e que pode auxiliar. Não tem problema você procurar ajuda também quando você não está dando conta. Porque também, às vezes, você não está dando conta, né? E uma coisa assim, né, que também acontece muito hoje, um exemplo. A mãe fala algo e corrige o filho. Aí o pai vai lá e descorrige, desfala o que a mãe falou. O que ele está fazendo? Tirando a autoridade da mãe. Exato, é muito importante. E o inverso também é verdadeiro. O pai vai lá, corrige o filho, fala, a mãe vai lá e descorrige o pai. Você tira a autoridade do pai. Aí fica nenhum nem outro com autoridade. E tem filhos, olha para você ver. Eu já aconselhei família nessa situação que eu vou te falar agora. Que ele sabe, ele é inteligente, e ele joga o pai contra a mãe. Os filhos Sabia? são inteligentes, sim, os filhos Ele são... joga o pai contra a mãe ou a mãe contra o pai. Criança é muito inteligente. Você entendeu? E se vocês dois não tiver na mesma sintonia, ô mãe, deixa eu ir para tal lugar e tal. Já falou com seu pai? Eu vou conversar com seu pai. Vamos ver. Conversa os dois. Ó, tá bom, pode ir e tal. Os dois conversou, os dois. Já falou com a sua mãe? Não, então fala com ela, vamos ver o que nós dois vamos tomar uma atitude, a mesma resposta. Porque senão, aí a mãe fala, pode ir. Aí o pai fala, não vai. E aí? Aí é um conflito, né? Aí ela fala, não, a mãe deixou. Ela foi e a mãe deixou. E o pai fica com a cara de ué. E aí? Deixou, Aí dá a discussão entre o marido e a mulher. A gente não pode ser inocentes, né? Porque o inimigo, vou usar essa palavra, ele também pode usar as crianças. A gente tem que ficar atento a isso. Ficar muito atento. Assim como usa os adultos, né? Ele entra ali um pensamento, algum tipo de discussão, né? Ele pode usar os filhos também. Com certeza. Né? A gente tem exemplos, né, de filhos e nós, no decorrer desse texto, né, Deus usa um menino, Samuel, né? E Deus dá a sentença da casa de Eli, revela a Samuel. Olha, um menino para falar para um profeta, né? um sacerdote, um né? sacerdote, um juiz, 40 anos reinando, né? Respeitado, conhecido, né? Pelo povo de Israel. Aí, no capítulo 3, versículo 11, olha o que ele diz. Então disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos de todos e ouvir. Naquele mesmo dia eu cumprirei contra Eli, de princípio a fim, tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa. E aí ele dá um ultimato sobre a casa de Eli. Você vê que Samuel nem queria falar, né? Não. Eli que insiste. Eli insiste, fala, o que foi? Ele, não, pode contar tudo. Se você né? não falar, aí ele dá uma repreensão, né? Vou te dar um Ele castigo. diz assim, ó, porque eu já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia. Ele sabia. Ele sabia, ele foi omisso. Você sabe o que seu filho está fazendo, você sabe o que sua filha está fazendo. Se não souber, procura saber, né? Você entendeu? Vai na escola, né? Vai eu não lá, sabia, né? Vai, então, por que você está afastado? Você está longe dos seus filhos, né? Você está deixando todo pra mundo lá, sabe, né? você... Está deixando a criança solta. Deixou né? para lá. Porque isso nós estamos falando de educação de criança, de 0 a 12 anos, que é o período aqui que é educável, né? Passou disso, se você não educou, não corrigiu aqui, vai ficar bem mais difícil depois. Vai ficar bem mais difícil. Aí a vida vai corrigir, né? Vai corrigir. Que é mais difícil. Isso, né? Você falou uma coisa muito importante. A vida aí fora é dura. É duro. A vida dura. não dá moleza para ninguém. É dura. Ou o cara, ou ele enfrenta aí uma baioneta, um revólver aí fora. É difícil. Eu te perguntar que era baioneta. Baioneta é a ponta de uma lança de um fuzil. Entendi. Sabe? Quando um guerreiro usa aí no exército. Mas é difícil.
É difícil. Porque ali vai estar sozinho praticamente. Ali ele não tem amigos, É né? complicado. Eu trabalhei na empresa, uma empresa multinacional muito boa, e pegava muitos jovens. E um dos maiores problemas que eu tinha é que eu falava para a pessoa que a gente passou na entrevista e tal, um currículo bom, e ó, você tem um horário para tomar café, você tem um horário para almoçar, você tem que usar uniforme, você não pode entrar com o celular dentro da empresa. E começava a colocar as regras. Ixi, era uma maior dificuldade, Aí porque ele não queria se obedecer. ele vem de um lar, entre aspas, de uma Que escola... pode fazer que pode tudo, fazer, não porque tem é limite, o né? pai que permite, né? O permissivo, né? É, Permite fazer tudo, pode tudo, né? exatamente. E aí, quando ele se depara numa empresa ou diante da sociedade, ele vai ter problema. O contrário também, quando é um pai muito autoritário, que ele sai, né, para o mundo para viver a própria vida, ele pode ter problema de autoestima. Todo mundo é melhor que ele. Aí é um problema também, né, que ele pode ser explorado, né? E o que, aqui no capítulo 3, versículo 18, olha o que eu vejo em Eli, que depois dessa sentença, é muito triste o que Deus fala contra a casa dele. E aqui no versículo 18, ele fala assim, ó, Samuel, pois, relatou tudo a ele. Que nem você falou, depois ele não escondeu. Então disse Eli, olha o que ele disse, ele é Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. O que isso soa para você? Ele aceitou. Aceitou, né? Sabe, você está vendo o cenário dentro do seu lar e a sentença vai vir. Se acomodou, você vai né? ver, se acomodou, né? Interessante, né? Interessante isso aí. Porque você vê que quando o Isaías dá a Ezequias, né? O rei Ezequias, que o profeta vai lá e fala que vai morrer, ele não aceita, ele ora, ele chora. Mas ele não, parece que ele aceita assim de uma forma. Ele aceitou. Tipo, é isso mesmo, eu fui omisso mesmo e eu mereço isso mesmo. É como se ele tivesse acomodado com a decisão. Sabe, cruzou o braço, jogou a toalha. Como diz o ditado, joguei a toalha. Desistiu, né? Desistiu. Pais, não desista do seu filho. Exatamente. Não desista da sua filha. Não desista da tua família. Ele é o bem mais precioso que Deus colocou nas tuas mãos. Antes de você ser um pastor, você é pai. Antes de você ser um líder na sua empresa, você é pai. De ser um grande empresário, você é pai. Antes de você ser o que você for hoje, você pode ser a estrela, mas você é pai. E isso é um ministério mais glorioso que tem. Se você tiver sucesso na educação dos seus filhos, você é um cara rico. Não desista, Nete, do seu filho. Você é um cara próspero. Perguntaram para o pastor Billy Graham quem que era o maior pregador da Bíblia, tirando Jesus, né? E aí ele falou que era Noé. E muitos contestaram, né? Mas Noé e tal, por quê? Daí ele respondeu assim, porque Noé ganhou a família dele para Jesus. Toda a família dele entrou na arca. Não desista da sua família. Lute pela sua família. A família tempo, né? É o nosso bem maior. Sabe? São bênçãos aos nossos filhos. Não é tanto tempo assim. A criança, você vai educando ela nesse trabalho todo, são 12 anos. Você vê, puxa, 12 anos. Mas passa. E é o seu bem mais precioso. É o seu tesouro. É, né? O seu bem mais precioso. Ensinou nesse período, você tem uma criança que foi bem instruída. Aí você entrega para Deus, você entrega para o mundo, no caso sociedade, no caso para a vida, assim, né? Uma criança formada, né? Bem educada, até que eu eduquei bem. Agora o resto corre atrás, né? Aí me lembrou, quando você falou de Ezequias, né? Eu lembrei de Davi. De Davi, quando na cidade de Ziclag, né? Quando entraram lá, invadiram, levaram as mulheres e as crianças, ele volta, ele chora. Ele se revolta com aquilo. E ele vai atrás da família dele. Ele vai atrás da família dele. E traz todo mundo. E traz todo mundo. Mulheres e crianças. Não desista da sua família. Não desista, vai atrás. Nem que seja trabalhoso, mas uma hora dá resultado. Dá resultado. E só para a gente finalizar, que a gente está chegando na conclusão, ali, é bom lembrar também que filhos de pastor não é exemplo. Não é a nossa referência, não. Filho de pastor também, eles têm problemas, eles são humanos normais, né? E com pastor, certeza. Por mais que como nós tivemos exemplo de Eli e Samuel, né? Mas nós temos exemplos na Bíblia também, que é o caso dos pais de Sansão, que deram uma boa educação para ele.
Ele escolheu no futuro, lá na frente ele fez sua escolha. Mas eles tiveram um tempo precioso de ensino para esse menino, conforme Deus instruiu. Né? Então, pais, líderes também, eles são pessoas vulneráveis, né, com problemas, e não é porque, às vezes, pode acontecer de algum filho de pastor, de líder, enfim, de que tem algum cargo eclesiástico, venha falhar, que a gente vai apontar o dedo e falar, olha, tá assim, tá desse jeito, vai julgar. Pode ser algum dos problemas que nós apontamos aqui hoje, pode ser, mas o que eu acho que cabe para a gente é orar, pedir para Deus direção e, se possível, ajudar, né? Porque, querendo ou não, são trabalhos que têm muita responsabilidade, né? E a gente já tem bastante responsabilidade, né? Com o reino de Deus, como pessoa, com a minha família. Né? Então, eles não são referências, mas eles são filhos que merecem toda a atenção. E às vezes a também. pessoa coloca, né, esse fardo pesado, Esse né, fardo nos filhos e até isso. no pastor, né? Ah lá, um filho do pastor, ah lá, um filho do... Não né? pode isso, não pode podemos, aquilo. né, irmãos, fazer isso, como você falou, todos nós somos sujeitos, né? Exatamente. E somos seres humanos, estamos sujeitos ao erro. Uma coisa que eu até comentei uma vez aqui na nossa escola, né, hoje, graças a Deus, nós estamos aqui, estamos dando aula, mas se amanhã, pela misericórdia de Deus que não aconteça, mas se amanhã eu caia em algum pecado, o que a igreja vai falar de mim? O que a igreja vai pensar ou vai me ajudar e de que forma? Ou vão me criticar e me ajudar e me afundar mais? Qual que é o papel da igreja? Né? E muitas vezes a gente vê o filho do líder, de um pastor, de um obreiro, até um membro da igreja, e a gente não estende a mão. Pode fazer alguma coisa para aquele jovem. Acaba sendo omisso, né? Pode fazer alguma coisa e não faz. Podemos fazer alguma coisa, podemos ajudar, né? Aquele que está em pé, a Bíblia diz, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, nós pais não podemos ser omissos, não podemos ser pais permissivos, tudo, né? Tudo pode. Aquele pai autoritário. Que sabe? nada essa pode. Essa lição é extraordinária. É o extraordinária. Sabe? É a espinha dorsal da sociedade hoje. Né? Infelizmente, quando Deus fala à primeira família, ele dá ordem a quem? A Adão. Ele fala para Adão, Adão, olha, não pode comer dessa árvore, de tudo aqui você pode comer e tal. Quando acontece que eles pecam, quem que Deus chama? Ele chamou Eva? Ele chamou a serpente? Não. Ele chamou Adão. Adão, onde tu está? Por que não fui eu, foi a mulher. Não, começou a dar desculpa. Ser o líder da eu falei família. você. Eu falei com você, Adão. Não quero saber, eu dei a ordem para você. Então, pais, está com nós a responsabilidade. É nossa, não é de mais ninguém. Mata no peito essa bola, sabe? E assuma essa paternidade, esse relacionamento com seus filhos. É muito importante. E é gratificante, no final é muito gratificante. É lá gratificante, na frente, né? Às vezes você vê aí, ó, eu saio da escola bíblica, eu estou cansado, sabe? Mas eu saio no domingo, levo eles no parque, pego outro amiguinho dele, vou ter que brincar. Você que tem filha mulher, você tem que sentar, às vezes brincar de casinha com ela, entrar dentro daquela cabaninha, fazer cabaninha de cobertor. Você tem que brincar com a sua filha, tem que brincar com o seu filho. Acampamentos. Né? Mas eu sou o pastor, eu sou... Não tem problema, em casa você não é isso. Pai. Primeiro você é o pai em casa. Exatamente. Esse é um maior ministério que Deus nos deu. Né? Então, não podemos ser omissos, não podemos ser pais permissivos. Temos que corrigir, não espancando, não é batendo, não. Mas educando na palavra do Senhor. Com muito amor, né? Com muito amor, explicando a palavra de Deus, ensinando, né, na palavra do Senhor, que nem você falou, orando. Né? Jó, o que ele fazia? Ele orava pelos seus filhos, né? Os seus filhos fazendo banquete, festa. Ele orava e falava, Senhor, vai que algum deles pecou contra o Senhor, e fazia sacrifício para os filhos, e orava pelos filhos. Olha que exemplo de pai. Né? O que o reino espera da gente é o mínimo que se espera, né, no caso. Mas a gente pode fazer muito mais. É a nossa lição de casa, educar essas crianças dentro dos ensinamentos da Escritura Sagrada. Que é o primeiro princípio, honrar pai e mãe, depois honrar, né, os idosos,
Porque lá, se você for pegar ali os ensinamentos de Jesus, só os 4 primeiros livros do Novo Testamento já tem uma direção incrível de como educar as nossas crianças, né? Bem-aventurado, bem-aventurado, a gente já tem. Porque tem gente que fala assim, mas é muito difícil ler o Antigo Testamento, porque é a forma, né, que Deus ele se revelou na história do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento a gente tem formas incríveis de como educar nossos filhos. E lembrando que a gente vai ficar velho, né? Que é a colheita, Coríntios capítulo 6, 7, né? Aquilo que você planta, é aquilo que você colhe. Eles vão cuidar de você amanhã, né? Se você cuidar deles hoje. Exatamente. É bem isso, é lógico, né? É lógico, a Bíblia é lógica, né? Se cuidar bem. Eu vi um comentário que fizeram, eu achei muito interessante, né? E o título é O Boletim do Pai. Estamos encerrando, tá, irmãos? E o que acontece? O pai foi para a reunião de escola do filho, só que ele foi meio que murmurando, sabe? Porque ele tinha muita coisa a resolver, e a empresa dele, ele não podia faltar nesse dia, e como que a diretora marca a reunião nesses dias, e tal, e foi. Chegou na reunião, a professora começou a falar, ele nem muito deu atenção que a professora estava falando, e só sei que foram distribuídos os boletins, né? E ele, quando ele olhou, ele viu que as notas, né, do filho estava tudo 6, a maioria 6, 6,5, 6, 6. Só que ele só olhou aquilo e ele já, poxa vida, perdi meu tempo, e ele ainda tirou tudo 6, tirou nota baixa. Pronto, saiu daquela reunião bravo, chegou em casa bravo, e aí a esposa, o que aconteceu? Ele já contou o que aconteceu, esse menino, a gente dá tudo para ele, não falta nada para ele, e olha o que ele tira, só nota 6, 6, chamou o menino, tirou o cinto, bateu no menino, sabe? O menino começou a chorar. E passou. No outro dia ele estava mais calmo e tal, e a esposa dele foi falar com ele, e ela pediu para que ele lesse, se ele tinha lido o boletim. Só que ele só tinha visto a nota, e ele começou a ler o boletim. E esse boletim estava assim, boletim do papai. Do papai. Boletim do papai. Tempo de conversar com o filho. Aí, era o filho que estava dando a nota para o pai. Aí estava lá, 6. Tempo de brincar com o filho. 6. Tempo de ler um livro quando ele vai dormir, ou contar uma historinha à noite. 6. Tempo, sabe, de passear com a família. 6. E aí foi indo naqueles temas, tudo 6. E aí ele começou a chorar, porque ele viu que a nota que ele tirou, que o filho dele deu para ele, é 6. Aquelas notas eram dele. Se ele não gostou do 6 do filho, provavelmente o filho não estava gostando. Você entendeu, Nete? Ele achou que era a nota da escola e tal, mas aquela nota foi para ele. Ele mesmo reprovou a nota dele mesmo, né? O filho reprovou ele. Porque sentiu a ausência dele, a falta dele, né? E qual que é a nota que você acha que o seu filho daria hoje para você? Qual que é a nota? Eu me preocupei. Que nota? Até falei, Gustavo, e aí, como que eu estou sendo como pai para você? Gustavo é Ele legal, até né? espantou, né? Ele, pai, você tá meio, né? Eu falei, olha, Gustavo, cuidado dessa nota que você vai me dar. Então, você tem tido tempo para o seu filho? Você tem lido uma história, ou lido a palavra de Deus para o seu filho? Você tem ensinado o seu filho? Você tem brincado com o teu filho? É isso, Nete, sabe? Esse é tempo, isso. E é um tempo que precisa ser um tempo de qualidade, né? Estar tempo com de ele qualidade, é um tempo de qualidade. Né? Tempo de qualidade. Eli sabia, né? As pessoas falaram para ele, né? E a Bíblia diz que ele morreu gordo, não pela sua parte, mas eu acho que quando os meninos começavam a pegar aquelas partes melhores, né, do sacrifício, eu acho que ele também começou, vamos comer junto. Não tem problema, né? Não faz mal. Tem problema, não faz mal. E começou a compartilhar o próprio erro dos filhos em casa também. O próprio pecado dos filhos em casa. O final não foi legal, né? Mas que Deus nos ajuda, né, Ale? Da gente que os nossos filhos são bênção. A nossa família é a herança de Deus. Não podemos
perder esta herança, esse privilégio que Deus nos deu, de ser pai, de ser marido, sabe, de ser filho. Nós temos que exercer esse ministério, né, com amor, com carinho, com toda a dedicação. Né? Ter sucesso, né? Não é fácil. Não é fácil, mas a gente pode ter sucesso. Claro, Né? com certeza. Lembrando que nós temos nossa escola bíblica dominical aqui no nosso templo, na sede. Nós já falamos um endereço, né? Mas pode falar de novo, né? Avenida Copacabana, número 58, Centro Santana de Parnaíba. Centro Santana de Parnaíba, porque tem outra Avenida Copacabana, acho que lá no Alphaville, então para não confundir, verdade. pessoal. Então, tá? Centro Santana de Parnaíba, nós temos salas de cada faixa etária, de homem, mulher, enfim. Isso. E estamos aqui. E se esse assunto aí foi importante para você, compartilha, né, para outras pessoas. Isso, dá-nos também. ajuda lá, né? Dá um likezinho, nos grupo da ajuda, família. compartilha, né, essa aula. E que Deus abençoe sua vida. Até o próximo assunto. Deus abençoe, Ale. Deus abençoe também vocês, que Deus abençoe. E quando vocês puderem vir presencialmente, como a Nete já fez o convite, venha participar conosco aqui dessa aula. Nete, que aula maravilhosa. Deus abençoe sua vida também. Deus abençoe. Amém.